O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, o TV Ciência já está no ar. Além da Copa do Mundo de Futebol e das Olimpíadas, o Brasil também vai sediar a próxima Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. A Rio+20 acontece ano que vem no Brasil em comemoração a Rio 92, quando 180 países assinaram a Convenção do Clima, preocupados em equilibrar as emissões de gases que provocam o efeito estufa, o aquecimento global e, quem sabe, tantos desastres naturais que estamos presenciando. Além da Copa do Mundo de Futebol e das Olimpíadas, temos outros assuntos sérios e muito urgentes para tratar. É o que veremos no TV Ciência de hoje. Mudanças climáticas, desastres naturais e prevenção de riscos. E você, o que acha de tudo isso? Nós somos os culpados, inclusive olhando os rios, as margens, né? Até as praias, nós podemos ver o descaso, a falta de higiene, ou por que não dizer a falta de educação? O que deveria ser feito é uma conscientização geral aqui no Espírito Santo, o uso de sacolas retornáveis. Ao utilizar sacolas retornáveis, desta forma, estaremos cuidando melhor do nosso planeta. Nossa equipe de reportagem conversou com especialistas, pesquisadores e gestores de políticas públicas de ciência e tecnologia e meio ambiente, para iniciar o debate. Então vamos logo à primeira parte da reportagem com Suzana Keller. Nas últimas décadas, alterações nos registros científicos que dizem respeito ao clima foram verificadas em todo o mundo. Aumento das temperaturas médias, maior período de secas em determinadas regiões ou aumento na quantidade de chuva em outras. As variações ou mudanças climáticas não são novidades na história de nosso planeta, que já enfrentou, por exemplo, diversas eras do gelo. Além disso, causas naturais como os fenômenos El Niño e Laninha provocam alterações periódicas em nosso clima. Contudo, também há estudos que associam a atividade humana, sobretudo após a Revolução Industrial, com o agravamento dessas alterações. A causa principal disso seria a emissão de CO2. Mas além da discussão sobre as causas ou possíveis consequências das mudanças climáticas, o homem está sofrendo cada dia mais com desastres naturais provocados por climas extremos. A tendência com o aquecimento global é que a gente possa ter mais chuvas concentradas em alguns lugares, mais secas em outros, vendavais, furacões. Isso é uma intensificação dos fenômenos naturais, que é natural chover até em algumas épocas, um pouco mais, um pouco menos. Mas a gente está vendo que está havendo uma tendência de se concretizar esses excessos, principalmente em dados espaços geográficos, como nós assistimos esse ano no Rio de Janeiro, em São Paulo e Minas, que foi um caos total sobre isso. Então, é bastante claro que os efeitos do aquecimento global já estão se fazendo presente. E o que preocupa é que os efeitos que nós temos sentido hoje é daquilo que nós praticamos há alguns anos atrás.
e os de hoje, que já é de uma monta maior, deverão chegar num futuro próximo. E até que ponto, né, isso é natural, né, essa mudança ou essa variação climática? É natural ou é influenciada por uma ação antrópica? Bom, as mudanças sempre existiram e naturalmente o mundo vive sob mudança, a vida é dinâmica. Mas o que se percebe cientificamente é que à medida que a curva de gases estufa começaram a subir, esses fenômenos começaram também a aparecerem e a se intensificarem. Então, na minha opinião, independente de discutir se é isto ou aquilo, o que importa é que as coisas estão acontecendo. O que importa é que, infelizmente, estamos de cada dia mais causando impactos sobre o ambiente de uma maneira muito intensa. É necessário ter orçamentos nos governos, é necessário trabalhar cada vez mais em pesquisa para termos equipamentos ecoeficientes, diminuir o gasto de energia, né, diminuirmos o consumo de água, aumentarmos a durabilidade de muitos aparelhos, de muitos equipamentos e tomarmos atitude para que a população possa fazer uma coisa importante. Aprenda também, não só a conviver, mas a tomar atitudes preventivas. Então, é recomendável que não se construa em áreas de risco, que as pessoas entendam que secas e enchentes vão se intensificar, que as prefeituras, na medida do possível, tomem muito cuidado com os loteamentos novos, com a construção de novas moradias, mesmo implantação de indústrias em locais indevidos e, principalmente, que a população colabore nessas questões climáticas em relação à chuva, principalmente, que o lixo não deve ir para o fundo dos rios. O aterro dos rios é um dos agravantes dos problemas que nós temos enfrentados nas nossas cidades. House music. Já para o especialista em recursos hídricos Antônio Sérgio, ainda não há consenso sobre o impacto da ação do homem nas mudanças climáticas. Para ele, os desastres naturais se agravam devido ao estilo de vida do ser humano. Existe uma alteração climática natural e só esta já é suficiente para causar graves problemas à população. E então nós temos que verificar o seguinte: se a gente colocar apenas o sentido de vamos cuidar das mudanças climáticas, vamos fazer com que as leis mudem no futuro, que a ONU passe uma nova resolução, etc., para resolver mudanças climáticas, nós vamos ficar esperando para resolver problemas que não é de hoje que estão ocorrendo, já estão ocorrendo há décadas em várias partes do Brasil e do mundo. Então, se você for observar, por exemplo, registros estatísticos de enchentes, por exemplo, enchente no Rio Doce. A máxima enchente foi em 1979. Se você for buscar períodos de seca, os períodos de seca maiores com relação às vazões dos rios foram na década de 50 e na década de final da década de 90 até 2001. Essas condições já foram muito críticas para a população que existia no local. A gente não precisa esperar mudança climática para apenas ficar discutindo mudança climática, porque nossos problemas estão nas bacias hidrográficas. E outro detalhe, muitas vezes os governantes, quando há desabamento de costas, quando há uma inundação e ocorrem mortes, justifica que a mudança climática que está causando problema. Mas se esquece que o problema já vem, às vezes, de décadas de ocupação desordenada da beira dos córregos, das áreas de inundação, ocupação das encostas, e isso tem que ser resolvido a partir de agora. Não adianta a gente ficar falando, é a mudança climática e vamos resolver, porque a solução de mudança climática vai demorar muito tempo para chegar. E até lá muita gente pode ter morrido e sofrer graves prejuízos com as alterações climáticas agravadas pelo homem. E a questão maior é o seguinte, é que a população também aumentou. A ocupação de encostas aumentou, a ocupação na beira dos rios aumentou. Então a mesma vazão que não causaria estrago nenhum há 50 anos, hoje vai causar um desastre devido à falha de ocupação da beira dos rios. A mesma coisa a questão da seca. Hoje nós dependemos muito mais de água para abastecimento público, abastecimento industrial, abastecimento de irrigação, nós estamos tirando mais água. Mas as vazões dos rios têm
uma variação periódica. Tem ano que chove mais, tem ano que chove menos, e isso não é de hoje, isso vem de séculos e séculos. Então o que eu vejo é que talvez a percepção na mídia seja algo que esteja chamando a atenção para isso, mas é algo que devia chamar a atenção em todos os momentos, e não só por causa de mudança climática nesse sentido. Agora, o senhor prefere o termo alteração ou variação climática do que mudanças climáticas, né? Por quê? Eu dou muito valor a grande aprofundamento nessa questão de mudanças climáticas, procurar exatamente as causas e as formas de controle. Agora, vamos trabalhar com as alterações climáticas de hoje para tentar resolver os problemas que o homem está causando hoje e no passado. E quando vier a questão dos controles, eu sou totalmente favorável, claro, à redução de emissões, etc., de chaminé, que é o controle da poluição. Então é nesse sentido que por isso que eu prefiro o termo alterações climáticas, porque se a gente fala em mudança climática, a gente está falando que é algo que eu vou esperar para controlar e depois vou resolver os meus problemas. Não, já tem alteração climática, eu sei se é causa humana ou não. A parcela de cada um a gente vai tirar com esse estudo mais aprofundado, científico, por especialistas. Agora, por enquanto, vamos lidar com a alteração que a gente conhece. A gente já tem registro histórico de vazão de rio de um século. Nós temos informações de chuvas de mais de século. Então, tem muitas informações que mostram que alteração e variações existem. Então, eu prefiro ter uma variação ou alteração em vez de mudança no sentido que está sendo colocado. É só nesse sentido que a diferença é, vamos trabalhar com hoje, que hoje a situação já está muito grave, e não justificar os problemas apenas nas mudanças climáticas. Bom, depois da reportagem você já sabe, é hora do intervalo. Mas fique aí que a gente volta já já com mais novidades sobre mudanças climáticas, desastres naturais e prevenção de riscos.